sobre relevância. Somos seres relevantes. Realmente fazemos algo que tenha relevância, que tenha importância. Mas eu queria compartilhar também com a igreja como essa palavra veio ao meu coração. E na realidade ela começou a surgir desde a terça-feira, onde ali nós estávamos nas 24 horas de orações. Eu iniciei o meu horário ali de meia-noite a 1h, mas o Espírito me levou a sequenciar as orações ali por mais tempo. E ali em um determinado momento, quando eu comecei a colocar a igreja do Senhor como alvo de oração, porque se faz necessário orarmos muito pela igreja, e poderíamos citar aqui tantas coisas, mas principalmente por arrependimento, conserto. E aí naquele momento eu comecei chorando, falando com o Senhor: Senhor, aqui estamos nós, uma igreja pequenina. Senhor, me leva a orar pela igreja um todo, mas olha para nós, Senhor. E Ele falou assim: essa igreja é um pedacinho do céu aí na terra. A igreja, quando eu ouvi aquilo ali, eu comecei a chorar, porque somos um pedacinho do céu aqui na terra. Amém? Você pode falar aí, amém? Somos um pedacinho do céu aqui na terra. Imagina um pedacinho do céu. Um pedacinho do céu aqui na terra que faz a vontade de Deus. E no decorrer do dia, tantas coisas que eu vivi, tantas coisas que eu vi. Eu quero declarar para a igreja que eu vivi coisas que há muitos anos eu não vivi. Deus me fez atrás, orar como eu e a suplicar como eu suplicava. Então foram dias extremamente intensos, como há muitos anos eu não vivia. E as coisas sempre comigo têm que ser assim, irmãos. Porque eu quero e gosto de viver tudo muito intensamente. Quando Deus falou desse pedacinho aqui do céu aqui na terra, Ele me falou de sermos relevantes naquilo que fazemos, fazermos a diferença naquilo que fazemos, sermos importantes naquilo que fazemos, darmos realmente conceito, darmos realmente significância àquilo que nós fazemos. Tempo de relevância é um tempo de relevância para toda a igreja na face da terra. Toda igreja na face da terra está vivendo esse momento. Temos que relevar tudo na nossa vida, ou seja, temos que tratar tudo como primordial. Primordial no que tange, em primeiro lugar, e naquilo que é o centro de importância para nós. Sabe, é colocar tudo como prioritário. O que é prioritário? O que necessita
ser primordial? Eu acho que essa pergunta tem que ser respondida por cada cristão. Eu acho que cada cristão nessa noite tem que responder: o que é prioridade para você? O que verdadeiramente é prioridade para você? Porque existe uma prioridade muito importante sobre a terra. É a prioridade do reino de Deus. Prioridade do reino de Deus. Precisamos dar relevância ao reino de Deus. Lá em Daniel, agora sim, lá em Daniel 4:3 diz assim, você já está com a Bíblia aberta? Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. O reino de Deus, amados, é um reino sempre eterno, é um reino que dura para sempre, é um reino infinito, é um reino duradouro. Ele é um reino de antes, ele é um reino de depois, mas é um reino que ele continua, ele não acaba, é um reino infinito, é um reino eterno. E quão grandes são os seus sinais, e quão poderosas as suas maravilhas. É tudo isso que o reino pode nos proporcionar, porque o domínio do reino de Deus é de geração em geração. O reino de Deus, eis aí a prioridade e a razão principal da vida e do ministério de Jesus Cristo. Jesus priorizou o reino. A razão de viver, a razão do ministério de Jesus Cristo é o reino de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus sabia e sabe que dentro do reino estão todas as coisas. Dentro do reino de Deus são supridas todas as coisas. Dentro do reino de Deus há justiça. Dentro do reino de Deus há prioridade no que diz respeito a saciar as nossas necessidades. No reino de Deus a cura, a libertação. No reino de Deus, Senhor, há a condição de dissipar esse vírus. O reino de Deus é tudo. Por isso Jesus priorizou, porque se ele se ele implantasse o reino de Deus, ali tudo estaria resolvido, porque toda a vontade de Deus estaria sendo cumprida, porque reino de Deus é isso, amados. Jesus veio para implantar o seu reino. Jesus veio para implantar esse reino que não é deste mundo. Jesus veio implantar o reino que é do céu. Jesus veio trazer o céu à terra. Esse céu é o reino de Deus. Reino é todo o ambiente onde Deus reina. Ele se manifesta quando a vontade de Deus é cumprida. Toda vez que a vontade de Deus é manifesta sobre a terra, toda vez que o querer de Deus é manifesto, é feito na terra, se estabelece o reino de Deus. O reino de Deus é governo. O reino de Deus é a vontade completa, é a vontade boa, perfeita e agradável. O reino de Deus é de quem? De quem é esse reino? Esse reino é do rei. Reino nos leva ao rei. O reino de Deus cumpre o querer de Deus. E quando o reino de Deus cumpre o seu querer, o reino de Deus começa a se estabelecer. E o estabelecimento do reino de Deus vem com o crescimento do reino. Você está entendendo a importância? A prioridade de todo cristão, se foi uma prioridade e se foi uma razão de viver de Jesus, quer dizer que também tem que ser uma prioridade para nós. Tem
que ser uma razão de vida para nós. Quando o reino cresce, e ele cresce e se estabelece nos corações, há transformações de vidas, há transformação de famílias, há transformação de cidades, há transformações de nações. E quando isso tudo entra em uma sintonia e se estabelece o reino, a história da humanidade ela muda. A história da humanidade ela muda porque está se cumprindo o querer do Deus Todo-Poderoso. Reino tem a ver com submissão, amados. Reino tem a ver com submissão ao rei, ao submissão ao seu governo, ao exercer da eminente vontade de Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Reino tem a ver com reinado, com súditos, com servos, com fazer a vontade do Rei. Stanley Jones é um estadista missionário na Índia. Ele definiu o reino, sabe como? Reino como resposta total de Deus à necessidade total do homem. E essa frase resume tudo que eu falei. Reino como resposta total de Deus à necessidade total do homem. Aí queremos trazer algo através dessa palavra para você. E o que devemos relevar? Que devemos dar relevância nesse tempo. O que se torna primordial e de extrema relevância para esses dias que estamos vivendo, creio também para os dias que virão, com certeza. Nós temos realmente nesse momento dado relevância a uma série de situações na nossa vida, há um momento de relevância, no mundo, porque tudo isso mexeu com o mundo, uma boa parte do mundo. Mas estamos diante, amados, de uma palavra de ordem. Estamos diante de diretrizes. Estamos diante de condições circunstanciais. O fato é que estamos aqui. Estamos aqui, nesse tempo, vivendo todas essas circunstâncias dos últimos dias. Mas eu queria dizer para a igreja nesta noite, é que o reino de Deus está acima de tudo. O reino de Deus está acima de qualquer caos. O reino de Deus está acima de qualquer calamidade. O reino de Deus está acima de qualquer vírus contagioso. O reino de Deus está acima de qualquer injustiça. O reino de Deus está acima de tudo, igreja. Nós não podemos preterir o reino de Deus em função de tantas coisas o que está acontecendo. Pelo contrário, aí é que devemos buscar o reino de Deus, porque quando buscamos o reino de Deus, nós buscamos essa justiça que tanto queremos. E precisamos continuar, precisamos romper, sabe? A igreja ela precisa continuar sendo relevante sobre Sete Lagoas, ela precisa continuar sendo relevante sobre o Brasil, sobre as nações, porque nada altera a vontade e a supremacia de Jesus Cristo. Você entendeu? Nada pode, sabe, alterar a vontade de Deus, nada pode, sabe, alterar
aquilo que Jesus der, sabe? Ele é o primogênito dos primogênitos, sabe? Coube a Ele, Deus dá toda a supremacia, toda a plenitude do mundo, sabe? Nada disso altera. E há um grande receio no coração aqui do pastor. Agora à tarde me veio algo. Temos que tomar cuidado com o ostracismo. Amados, temos que tomar cuidado com o ostracismo. Sabe o que quer dizer ostracismo? Isolamento, exclusão, abatimento, exílio. Nós não podemos fazer desses nossos dias um isolamento total de todos, de tudo. Nós não podemos fazer desse dia, sabe, que viemos nos abater. Ostracismo é você é abatido, você é excluído. Amados, nós não podemos ser excluídos. Nós podemos estar sim, reclusos no nosso lar, na nossa casa, nosso ambiente social, ele diminuiu, mas ainda assim dependemos uns dos outros, ainda assim precisamos uns dos outros, ainda assim podemos fortalecer uns aos outros, ainda assim somos servos. Toma cuidado com o ostracismo. Na antiga Grécia era usado como uma forma de punir. Nós não estamos sendo punidos, amados. Como igreja nós não estamos sendo punidos. Como em Atos 2, 47. Atos 2, 47. Atos 2, 47, 42 a 47. Diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, repartiam com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando, unânimes, todos os dias do templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração. 47. Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, e todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Estamos falando de uma igreja relevante. A igreja de Atos era uma igreja que tem, se a gente for entrar no bojo dessa passagem, nós vamos ver N situações onde está bem claro características fortes de uma igreja de relevância. Mas queremos considerar alguns aspectos dentro daquilo que nós falamos aqui do 42 a 47. Primeiro, relevância no sentido de importância. Uma igreja relevante era uma igreja importante. Uma igreja relevante era uma igreja de valor, era uma igreja de magnitude, era uma igreja que ela se posiciona e ela se faz valorosa, sabe? Ela se faz grandiosa, ela se faz importante. Porque aqui fala, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão do partir do pão, e nas orações. E na sequência nós vamos ver que lá no final fala assim: louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. Quer dizer, era uma igreja que era reconhecida pela comunidade, era uma igreja que era reconhecida pela sociedade. Então era uma igreja importante. Era uma igreja que agregava valor, porque ela tinha valor, porque era a igreja do Senhor Jesus.
era uma igreja de magnitude, grandiosa. Amados, nós temos que agir dessa forma, nós temos que agir como igreja. A igreja do Senhor nesse tempo tem que ser essa igreja valorosa, tem que ser essa igreja grandiosa, porque Jesus a tem por governo. Jesus é que governa essa igreja. Relevância no tocante à importância, relevância no tocante a valor. Segundo, uma igreja relevante na sua essencialidade, ou seja, uma igreja imprescindível, uma igreja que realmente ela precisa existir, uma igreja que se faz necessário existir, uma igreja essencial. Precisamos ser uma igreja que faça necessário na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade. Precisamos ser uma igreja essencial na nossa casa, na nossa família. Nós precisamos ser imprescindível, porque tem muitos e muitos precisando. E como é que nós vamos ajudar? Como é que nós vamos realmente caminhar? Nos tornando, imprescindíveis, nos tornando essencial para a comunidade, para as pessoas, fazendo o quê? Fazendo aquilo que é necessário. Essa é a igreja de relevância. E a outra parte, a terceira, diz assim, que a igreja relevante, ela cumpre o seu propósito, ela sobressai, ela é uma igreja resiliente. Ela resiste, ela sobressai em meio ao que a tantas situações, face a perseguições, face a crises, caos. Ela faz o que tem que ser feito. Igreja relevante é aquela igreja que faz aquilo que tem que ser feito. Eu queria que você guardasse isso no seu coração, porque isso também nós podemos trazer para dentro da nossa casa. Nós podemos fazer a nossa família uma família relevante. E aí eu coloquei assim, algo só pode tornar-se relevante com atitude de relevância. Amados, nós só podemos ser realmente esta igreja se nós tivermos atitudes que a façam importante, que a façam valiosa, atitudes que a façam essencial, atitudes que a façam imprescindível, atitudes que a façam sobressair, atitudes que façam com que ela possa cumprir o propósito a qual Deus já determinou para a sua igreja. Eu queria falar mais 3 pontos. Primeiro ponto, a igreja relevante está fundamentada. A igreja relevante está fundamentada em Marcos 16:15. Vamos lá em Marcos 16:15. Amados, que nada mais, nada menos é a grande comissão. Temos relevado a grande comissão. Jesus nos colocou, nos comissionou para ir. Olha o que diz, a partir do 15. E disse-lhe: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que creem: em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e sararão. Uma igreja relevante, ela não tem medo. Uma igreja relevante, ela vai nesse comissionamento. Uma igreja relevante, ela vai
nessa autoridade. Jesus falou assim: ide. Ponto final, amados. O reino continua. O reino continua. O reino do Senhor está sendo estabelecido aqui na terra. Está sendo estabelecido aqui na terra. Uma igreja relevante, fundamentada lá em Atos 1:8. Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Uma igreja fundamentada na grande comissão, uma igreja relevante, fundamentada no ID, uma igreja que vai, uma igreja que faz missões, uma igreja que busca o perdido, uma igreja que auxilia os pobres, uma igreja que vive a comunidade local, a sociedade, etc, uma igreja que vai às nações. E vou falar nisso nessa semana. Através da oração, o Senhor nos trouxe algo assim muito poderoso. Desde terça-feira para cá, nós conseguimos um contato com uma pessoa da área aqui em Sete Lagoas. E essa pessoa nos passou como estava a situação dos moradores de rua dos Sete Lagoas. Aquilo que era abundante lá anteriormente, amados, virou realmente um deserto, um tempo de escassez, os comércios fechados, as pessoas subiram da rua, tudo propriamente fechado. E essa pessoa passou para a gente que eles não estavam conseguindo recolher os moradores e que havia um número de moradores na rua passando fome e sem banho. Passando fome e sem banho. Eu quero dizer que, independente de qualquer circunstância, esses moradores é seus semelhantes, como nós somos semelhantes a eles. São nossos irmãos, é o nosso próximo. Sabe, uma igreja fundamentada no amor ao próximo. Porque quando Jesus fala ide e pregai o Evangelho, Ele está falando do amor dele, Ele está falando do ide, do amor dele, do amor ao próximo. E essa semana nós percorremos essa cidade e alimentamos diariamente, tanto com o café da manhã como com o jantar, a mais ou menos 70 pessoas. Mas a maior oportunidade que eu falei para eles não foi alimentar eles. Ontem ali no banho do Canadá eu parei e falei assim: quem está alimentando vocês não somos nós. Quem está levando vocês para tomar banho não somos nós. Quem está socorrendo vocês não somos nós. Quem está fazendo isso é Deus. Mas Deus nos está dando oportunidade de conhecer vocês, de conhecer o Hugo, de conhecer o Devaí, de conhecer a Luciana, de conhecer, sabe, os Adrianos que tem na rua, de conhecer a Mara, de conhecer o Geraldo, de conhecer o Juarez, de conhecer a Rose. E foi um privilégio, e tem sido um privilégio conhecer essas pessoas. Quem está dando tudo não somos nós. Quem está suprindo essas pessoas é o céu. Quem está suprindo essas pessoas é o amor de Deus. Eu pude conhecer pessoas. Que pena que eu não poderia abraçá-los. Porque eles estão vivendo um tempo tão diferente de nós, amados, que a maioria deles não sabe o que está acontecendo, e quando a gente chega, eles querem um abraço, eles querem um aperto de mão. Eu nunca vi um povo tão educado, eu nunca vi um povo tão agradecido, como um marmitex, como um copo de café com pão com manteiga.
Mas a maior oportunidade de igreja relevante foi nos dada, porque nós podemos percorrer as ruas de Sete Lagoas e profetizar vida sobre essa cidade, e profetizar vida sobre cada coração, profetizar vida sobre cada rua, e profetizar vida. Vida é isso que o Senhor quer que a igreja relevante faça. 2. Uma igreja relevante numa dimensão de fé. Temos relevância numa dimensão de fé. Amados, nós temos que sair de alguns patamares da nossa caminhada com o Senhor. Nós precisamos, crescer. Nós precisamos nos fundamentar. Nós precisamos nos amadurecer. Nós precisamos criar realmente, algo que nos fortaleça. Isso vem pela fé. Vamos lá em Atos. Vamos lá em Oséias 6:3. Oséias. Oséias 6:3 diz assim: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Prossigamos em conhecer. Prossigamos em crescer no conhecimento. E voltando lá em Atos, olha a relevância desta igreja na fé, no conhecimento, no ensino. Aqui está falando de uma igreja que aprende, uma igreja que é ensinada, uma igreja que vive o Evangelho, uma igreja que vive a palavra de Deus. Fala assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Está falando de unidade, de comunhão, de crescimento espiritual, de fortalecimento espiritual. Está falando de maturidade. Está falando de tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito. Está falando de exercermos os frutos do Espírito. Está falando de buscar os dons, aqueles dons que Deus vai nos dar para que possa edificar a sua igreja. Está falando de maturidade. Vamos lá em Hebreus 5, que eu amo esses dois versículos. Hebreus 5, capítulo 13 e 14. Fala assim o 13: porque qualquer que ainda se alimenta de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Está falando que, amados, que a palavra sólida, o alimento sólido, esse crescimento espiritual, essa busca dos frutos do Espírito, receber os dons necessários, isso nos traz maturidade, e essa maturidade nos capacita a exercer, nos capacita a exercitar o nosso intelecto, para que nós possamos o quê? Discernir o quê? O mundo espiritual, amados. E o que é o mundo espiritual? É o bem e o mal. Nessa semana, o AP abriu uma live dando um curso, da escola de maturidade. É viver a doutrina, é ser ensinado, é declarar sobre Sete Lagoas, a oportunidade de interceder por Sete Lagoas. Nos deu a oportunidade nessa semana de aprendermos mais, através da ministração da escola de maturidade. Oportunidades, amados. A palavra tem que ser um alimento. O ensino ele tem que ser consistente. Precisamos ser
ensinados. Precisamos meditar na palavra de Deus. E por último, família relevante. Se somos uma igreja em relevância, se somos uma igreja em relevância na dimensão da fé, na caminhada da fé, nós também seremos uma igreja de famílias relevantes. Vamos lá em Josué. Josué 24. Josué 24:15 diz assim: amém? Porém se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais e que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode decidir isso hoje, que você e sua casa possa servir ao Senhor. Porque quando você declara eu e minha casa servimos ao Senhor, nós estamos falando de um servir integral. Um servir integral de uma família que realmente ela sabe o que é estar debaixo da mão de Deus Todo-Poderoso. Faça como Josué fez, ele realmente, em detrimento de todos os outros, vocês podem escolher o Deus que vocês quiserem, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Uma casa que serve integralmente o Senhor na palavra. E quando nós vamos lá para Efésios 5, 22, vós mulheres, sujeitai a vossos maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele o próprio Salvador do corpo, de sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas aos seus maridos. Vós, maridos, amai vossas mulheres como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O que quer dizer isso, irmãos? Primeira coisa é para a família ser relevante. Esposa, respeite o seu marido. Maridos, ame a sua esposa. Você quer ser uma família relevante? Comece por aí. Comece pelo casamento. Comece pela vida conjugal. É tempo de consertar, é tempo de acertar as arestas, sabe? É tempo de realmente relevar tudo que vocês já viveram como casal e se tornar uma família relevante, porque ela se torna relevante também aonde? Sabe aonde? Vamos lá em Efésios 6:1, diz assim, Efésios, logo a seguir, 6:1, vós filhos, sede obediente aos vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis a ira dos vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor. Então essas duas passagens são para toda a família, amado. É para os filhos, é para os pais. Então nós queremos ter pais relevantes, mães relevantes. Sabe, nós queremos ser uma família que possa se importar com a mesa. Amém? Todos nós almoçamos hoje à mesa. Eu coloquei na minha casa música, na minha casa está ali aberta. Venha fazer o que tem que fazer na nossa casa. Sabe, Jesus estava sentado ali. Nós tivemos um tempo de adoração, tivemos um tempo de louvor, mas a mesa é importância. A mesa é importante. Nesse tempo sempre foi muito importante, porque relevamos a mesa do Senhor. A mesa da nossa casa. O propósito da família de discipular os filhos, os cultos domésticos.
Amado, uma família relevante, ela faz a diferença no lar. Um pai relevante faz a diferença. Uma mãe relevante faz a diferença. Filhos que têm relevância faz a diferença. As famílias que influenciam a outras famílias. Queremos ser uma igreja relevante. E para a gente finalizar, uma igreja relevante, ela está sempre se preparando para a volta de Jesus. Uma igreja relevante, uma igreja de relevância, sempre está atenta à volta de Jesus. E lá em Mateus 25, 31, diz assim: Mateus 25, 31 ao 33. Uma igreja relevante é uma igreja que está sempre em prontidão. É uma igreja que está se preparando para a volta de Jesus. E diz assim o 31, 33. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, entrarão e se assentarão no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas diante dele. Apartarás uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à sua esquerda. Isso nos remete à vigilância. Precisamos ser vigilantes, porque não tem a hora, nem o dia, nem o momento que ele vai vir. Porque ele virá como ladrão. Para isso nós precisamos estar preparados. Você é esta igreja. Você é esta igreja relevante que pode transformar o mundo. O reino está dentro de nós. O reino de Deus está entre nós. Mateus 6, 10 diz assim: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Recebe esta palavra nesta noite em nome de Jesus. Eu queria que você fechasse os seus olhos. Eu queria que você pudesse estar, se possível, ajoelhado. Amados, o ambiente de casa propicia tantas coisas. O ambiente de casa propicia ajoelharmos com nossos cônjuges, com nossos filhos. Deus, em nome de Jesus, que haja o mover do teu Espírito Santo sobre cada casa. Deus socorre em cada lar, em cada situação das vidas. Deus socorre as famílias. Deus, nessa noite possa estar sendo gerado arrependimento. Nessa noite nós possamos estar prostrados e reconhecer o senhorio do Senhor. Reconhecer a prioridade do reino. Reconhecermos que somos súditos de um rei maravilhoso. Reconhecermos o valor da cruz do Calvário. Por isso, Pai, nessa noite haja arrependimento, nessa noite haja quebrantamento, nessa noite corações possam se render e falar assim: eis-me aqui, Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Mas nessa noite também possa estar havendo conserto nas casas. Maridos possam abraçar as suas esposas, esposas abraçar os seus maridos, e os pais abraçar os seus filhos, filhos abraçar os seus pais. Deus, nessa noite nós queremos ser uma igreja que realmente se importa, uma igreja que se importa com o teu reino, uma igreja que se importa com tudo aquilo que realmente está no reino, porque nós
fechamos nessa noite esta palavra, crendo que dentro do reino está todas as necessidades serão supridas, porque tem um Deus que supre, porque temos um Deus soberano. Por isso, Pai, venha aspergir cada umbral de cada casa com teu sangue, e livra as tuas famílias, livra, Senhor, as tuas famílias. Mas, Senhor, que as tuas famílias nessa noite possam se levantar e caminhar na tua direção e fazer aquilo que nós temos que ser feito, como igreja, como na dimensão da fé, como família de fé, como família de Senhor. Deus só venha realmente trazer, através do poder do teu Filho Jesus Cristo e do Espírito Santo, essa unção fresca nesta noite, essa unção que muda, que dá destino, porque o reino nos dá destino. Por isso eu oro abençoando cada família, cada filho, cada filha, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa semana que vai vir, ela vai ser melhor. Com o Senhor priorizando o reino, ela vai ser melhor. Em nome de Jesus. Senhor, nós queremos colocar nessa noite cada morador de rua no teu altar. Nós queremos colocar as ruas de Sete Lagoas, as famílias de Sete Lagoas. Nós queremos colocar as autoridades de Sete Lagoas e queremos abençoá-los, Deus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Um beijo no coração de todos, tá? Quanto tempo?